Oi, gente. Boa noite. Chegamos ao terceiro encontro do módulo 5 do Lab Fora. O som é um texto desmutado. Experimentar mapas de voz, palavras e gravações. Facilitado a todos pela artista sonora e pesquisadora Gabriela Nobre, com os nossos intérpretes de Libras, Ana e Cláudia. O Lab Fora foi selecionado, tem apoio e é realizado com recursos Funcultura, via edital de seleção de projetos número 017/2021, da Secretaria de Cultura do Estado do Espírito Santo. Eu sou a Phoebe, eu vou estar no chat para qualquer dúvida e problema técnico, e fiquem à vontade com a Gabriela. Bom encontro. Olá, pessoal, boa noite. Espero que vocês estejam me ouvindo, mas eu acredito que sim. Eu vou começar por aquelas instruções que algumas pessoas já sabem, né? Enfim, se alguém se sentir à vontade de deixar o microfone aberto, pode deixar. É, Se não quiser, tudo bem, mas é um convite, porque, como eu sempre falo, os ruídos são bem-vindos. Deixa eu colocar o chat aqui. Boa noite, boa noite. Então, a gente chegou a esse terceiro encontro, e hoje, como eu tinha mencionado, né, a gente teve um primeiro encontro, a gente conversou sobre as partituras verbais. No segundo encontro, a gente falou sobre voz, né, e, e, e sua relação intrínseca ou não, né, com o som. E hoje a gente vai conversar sobre um terceiro aspecto, terceiro ponto, que é importante, muito importante para mim, tem sido muito importante para mim como artista, e ah, como pesquisadora também, né? É, então, me parece que esse é um momento um pouco assim de dobra, na medida em que há algo de diferente do que a gente vinha tratando quando eu coloco esse assunto aqui na mesa, né? A gente vai falar sobre. Eu falei que a gente falaria sobre gravações, mas na verdade o mais correto, eu acho, seria eu dizer que a gente falaria sobre gravador, né? E, e isso por uma razão específica, que é a partir do que eu venho descobrindo e pensando, né, a partir de algumas propostas de uma autora chamada Donna Haraway, que é uma filósofa e zoóloga estadunidense, né? E aqui no Brasil, ela é mais conhecida até o momento, assim, eu acho que ainda hoje é mais conhecida por uma publicação dela chamada Manifesto Ciborgue, que, se não me falha a memória, é de 1985. Alguém, se souber, se eu estiver colocando a data errada, me corrija. E, enfim, como infelizmente muita coisa, como muitos outros autores, a Haraway assim, demorou muito para que ela começasse a ser traduzida no Brasil, né? Então, por exemplo, acho que o Manifesto Ciborgue, a impressão que eu tenho é que ele só começou a ser conversado aqui nos últimos, talvez, 5, 6 anos, né? Pelo menos quando esse debate chegou meu conhecimento, né? E vejam bem, ele foi lançado em 1985, né? Mas agora parece que a gente está um pouquinho mais em sync, né? Com o tempo das coisas, porque, inclusive, recentemente foi traduzido, né? Das publicações mais recentes da Haraway, que chama Staying with the Trouble, e foi traduzido e foi lançado, acho que há um mês e pouco, não, uns 2, 3 meses, para o português brasileiro, que, né, vocês devem estar vendo aqui, que é o Ficar com Problema, né? Foi publicado pela N-1, num preço não muito generoso, mas, enfim, pelo menos a gente tem essa tradução, né? Eu não tenho um PDF, não consegui um PDF dessa publicação,
Não sei se alguém já tem, mas, enfim, assim que eu conseguir, eu gostaria de disponibilizar isso para as pessoas, porque recentemente, porque na verdade não é um, enfim, né, é bom fazer pirateamento disso, né? É, enfim, então eu diria, né, que recentemente, assim, atualmente, né, um dos grandes tópicos de pesquisa, né, acadêmica, né, é a questão multiespécie, né, que vem ascendendo desde 2016, né. Aqui no Brasil, né, uma série de estudos antropológicos recentes podem, né, ser definidos no âmbito do que pode ser chamado de uma virada multiespécie, né, no sentido de uma articulação possível entre estudos animais, estudos de ciência, estudos de tecnologia e também de etnologia indígena, né. A ideia de vida, né, o conceito de vida, né, ele foi formulado no pensamento antropológico mais clássico, sempre considerando a vida humana como uma vida social, né, definida em oposição a outras formas de vida, né, tidas como menos qualificadas, né, aquela vida biológica, né, que seria não política, talvez não tão organizada, né, desprovida de um sentido é, arrogantemente considerado como lógico, né. Então, enfim, de alguma forma predomina, né, uma certa máquina assim antropocêntrica, né, na qual aquilo que a gente chama de homem está no centro de todas as possibilidades, né? É, e daí, desde os anos 80, mais ou menos, essa questão tem sido mais amplamente discutida, né, por autores de diversas vertentes, enfim, de forma diferente. E a oposição clássica entre natureza e cultura vem sendo finalmente repensada, né, e criticada, redefinindo, né, as questões vêm sendo redefinidas, né, tanto a questão do simbolismo animal como da própria concepção de natureza, né. E eu gosto de pensar tem uma pesquisadora que eu gosto particularmente, né, que chama Anna Tsing. Ela é uma das autoras que pesquisa cogumelos e relação entre esse tipo de, de, de existência, de vida, né? E ela afirma, ela diz, né? Ela diz afirmando, né? A natureza humana é uma relação entre espécies, né? É uma espécie de provocação. Eu não gosto muito, né, desse termo provocação, mas é uma espécie de provocação que define bem, né, o tom desse debate como ele é atualmente, né? E a dona Haraway, né, por algumas razões, foi a partir dela que eu comecei a estudar esse tema, né, sobretudo o conceito dela de parentesco, né, que é algo muito, muito importante para mim, atualmente, na minha produção como artista, né, no Bealúria, e também para a minha pesquisa, né, como eu disse no início, né. Mas essa ideia dela, esse conceito dela de parentesco, né, é algo como uma ilustração das relações multiespécie, né. É, Só um minuto que deu um tilt aqui na minha tela. Tá tudo bem até aqui? Alguém quer fazer algum comentário? Posso seguir para explicar por que eu estou falando de tudo isso, né? É, então, talvez quem conheça bem, né, meu trabalho, talvez eu esteja talvez traçando aí ou apostando alguma razão pela qual eu estou falando isso tudo. Por que eu estou falando de parentesco? Por que eu estou falando de multiespécie, né? É, Antes de dar a resposta, eu vou segurar mais um tempo a resposta e eu vou ler um trecho da Donna Haraway, que eu acho que é bem importante, né? Ela diz: parente é uma categoria selvagem que todo tipo de gente tenta obstinadamente domesticar. Fazer parentescos estranhos, em vez de, ou menos para além de, parentescos religiosos e famílias genealógicas e biogenéticas,
perturba questões importantes. Por quem se é realmente responsável? Quem vive e quem morre? E de que maneira nessa relação de parentesco e não naquela outra? Qual é a forma desse parentesco? Onde e a quem suas linhas conectam e desconectam? E depois, o que deve ser cortado e o que deve ser amarrado para que o florescimento multiespécie, incluindo seres humanos e alteridades não humanas em parentesco, possa ter alguma chance na Terra, né? E aí eu grifaria aqui, incluindo seres humanos e alteridades não humanas em parentesco, né? O que que são essas alteridades não humanas, né? É, e aí o que eu falei no início, né, cabe aqui agora, né? Eu falei sobre, e acho que em todo encontro eu falei sobre isso, que o gravador, ele é para mim um dos centros, né, da minha música, da minha pesquisa com som, e é ele mesmo que eu vou considerar como a minha relação multiespécie, né? É com ele que eu estou em relação quando eu trabalho e quando eu estou produzindo som, né? E isso era é algo tão presente, né? Que em algum momento eu comecei a perceber essa relação que já é muito antiga com o gravador, que vem antes até de eu começar a trabalhar com som oficialmente, né, profissionalmente, que você começa a perceber esse eletrônico, que é também uma personagem dentro da sua vida, né, quase como uma extensão ali do seu corpo, né? Quando você toca, né, ele é uma espécie de extensão ali dos seus dedos, né? E, sobretudo, talvez por ele me gravar, e ele me grava, eu me gravo nele, né? Então, eu considero o gravador como essa, esse outro com quem eu estou em relação, né? Só que, obviamente, aqui no caso, e por isso eu grifei, né? O gravador seria uma autoridade não humana, né? Que estaria em parentesco comigo no meu trabalho, né? E na minha pesquisa. Eu vi uma pergunta ali no chat, Phoebe, onde está esse texto da dona Haraway? É, ele é desse livro que eu mostrei há pouco, do Ficar com o Problema, tá? Foi esse que eu falei que eu não tenho ainda em PDF, mas enfim, tem muitos textos comentando esse livro, né? Eu posso tentar, de alguma forma, depois colocar vocês um pouco mais a par disso ali na nossa pasta, tá? Eu não vou esquecer disso. É, então, tá tudo bem até aqui? Eu posso seguir? Alguém quer fazer algum comentário? Não? Eu sempre espero um pouco porque eu percebo que as pessoas têm um tempo, assim, acho que para formular as questões, eu não sei o que acontece, que eu sempre prefiro esperar um pouco de silêncio para ver se a pessoa toma ali se engaja no movimento de perguntar, né? Pelo menos é um pouco assim quando eu estou assistindo também alguma coisa. Às vezes você está perdido num pensamento e precisa de um certo tempo para saber como é que você vai se colocar, né? Às vezes até para entender como é que você vai ligar o seu microfone e colocar a sua voz, né? Então, então eu vou seguir, já que ninguém, minha tela mudou aqui de repente, acho que alguém entrou, mas acho que é isso, eu vou seguir então, tá? É, então, o que eu queria deixar claro nesse momento, né, é que eu estou indo para o terceiro objeto, né, sobre o qual a gente vai falar hoje, que é o gravador, né? A gente teve as partituras verbais, a gente teve a voz e agora a gente tem o gravador, né? E isso corresponde ao segundo momento, mais ou menos, da minha tese de doutorado, que é essa em que eu fico pensando sobre
a relação com o gravador e a teoria multiespécie a partir da Donna Haraway, né? É, e antes de eu seguir aqui falando do gravador, né, de fita cassete, da minha relação, né, com o gravador, eu queria propor da gente ouvir um trabalho, que é um trabalho é, publicado em 2021. É, foi um trabalho feito, um trabalho meu, feito a convite do Topi Festival, que é um festival alemão, de arte sonora. E, e nesse trabalho foi quando eu comecei formalmente a pensar as questões da Donna Haraway, né? Então, o título desse trabalho é Tudo Acaba em Fins que Recomeçam, uma narrativa de loops e nós, né? E ele fala, né, sobre a forma como a Donna Haraway abre o livro dela, né, que é esse Ficar com o Problema. Ela fala: problema é uma palavra interessante, né? E aí ela vai tecer todo um pensamento sobre, de alguma forma, ah, como eu acho que de alguma forma ela está falando contra uma certa noção eu acho que ela está falando contra uma certa distopia, né? E ela fala: o momento da gente é de grande desespero, de grande destruição, mas ficar com o problema significa lidar com o problema, né? Significa não pensar no passado e no futuro, mas sim estar completamente no presente, né? É, e aí ela vai pensando sobre a palavra problema, né? E aí eu peguei, eu fiz enfim, teci um diálogo com ela sobre essa questão do problema e também sobre toda essa problemática dela de dos nós, porque isso é uma figura muito importante. Ela usa uma metáfora que é aquele, não sei se você conhece aquele jogo chamado, são várias linhas que você mexe com as mãos, chama cama de gato em português, né? Não sei se vocês conhecem isso. É um jogo com o qual você vai criando imagens, formas, a partir do movimento com uma linha. É isso aqui que aparece na capa do livro, né? Só que isso aqui está solto, você enreda nas suas mãos, e aí você vai mexendo com isso de forma a criar linhas, né? E a princípio é uma coisa meio perturbadora, porque o que você tem na sua mão é uma espécie de emaranhado, né? E eu acho que Phoebe colocou isso, exatamente isso, Phoebe, obrigada. E é uma espécie de emaranhado, né? Algo que te desespera a princípio, porque você pensa: que diabos eu vou fazer com isso, né? E a partir dali você vai tecendo imagens, né? Você vai construindo imagens a partir do seu gesto. Então ela usa isso como metáfora, dizendo que isso é ficar com o problema, é entender o que a gente tem nas mãos e pensar como remodelar isso, né? E eu acho que o pensamento da Haraway é o único possível é, nesse momento, assim, para que a gente pense o momento no qual a gente está e como se vive a partir daqui, né? E quando isso caiu nas minhas mãos, eu fiquei muito, muito, muito impactada. E eu fiz nesse trabalho que eu queria propor da gente ouvir exatamente o que eu entendi que a Haraway propunha, mas com os materiais que eu tinha, né? Então, se a Haraway lidava ali com a cama de gato, né? Com essa linha que ela modela, né? Eu lidei ali com a fita magnética, né? O rolo que é a fita magnética, né? E botar a mão nisso, né? Como é que você modela com isso?
E então vamos assistir e depois a gente conversa um pouco. Para quem quiser, porque nessa gravação especificamente, eu deixei que a voz ficasse um pouco embolada, então o texto, a compreensão do texto, ele não é tão claro como talvez em outros trabalhos que a gente já tem ouvido meus. Então, o que eu sugiro é que, eu vou botar o link aqui, é que na parte da descrição do vídeo, para quem quiser, tem o texto que eu estou falando, né? Mas eu diria que talvez vocês não precisem ficar focados nisso, porque o legal é ouvir e ver também o vídeo, né? Porque é um trabalho que eu acho, esse trabalho sonoro é um trabalho que eu acho que depende muito do vídeo, né? Não depende, mas eu acho que é mais bonito um em relação com o outro, né? Então, eu vou colocar aqui o link, todo mundo pode acessar. Eu vou pedir para agora a gente fechar os microfones, porque senão, enfim, a gente vai causar uma pane aí auditiva. E o trabalho tem 7 minutos, a gente volta em 7 minutos. Lembrando que tem a descrição, o texto, meu texto, o texto que eu falo, tá aí na descrição do vídeo, tá bom? A gente volta em 7 minutos. Até já. Então eu tinha, deixa eu mudar aqui meu view, eu tinha me perguntado se alguém queria fazer algum comentário. Não sei se todo mundo conseguiu assistir o vídeo. Tem alguma pergunta, alguma coisa? Uma pergunta bem besta, na verdade, mas só porque eu fiquei curioso. Se na parte que a voz fica de trás para frente, se você fez Uhum. isso na mão, assim, porque tem aquelas fitas ali e dá a impressão que foi feito com o gravador manualmente, não no computador, só porque sei lá, a fita dá essa sugestão. Eu queria saber se Não, essa sugestão foi proposital, se você fez na mão, se fez no computador. não foi feita na mão. Eu sinto te decepcionar, mas Não, eu tenho zero fetiche. Meu não, fetiche é não, facilitar a minha vida, assim. Então, não, eu tenho total fetiche, mas não, esse não foi feito dessa forma. Eu até tenho um trabalho em que eu uso também a voz ao contrário, que foi feito na mão, mas esse não. Eu todas as vezes que eu trabalho nessa época de pandemia, houve muitos convites, enfim, para festivais e foi curiosamente foi uma época boa, assim, em termos de trabalhos, convites interessantes, mas esses convites vinham acompanhados, né, da necessidade da gente fazer o tal do vídeo arte, né, e que não é exatamente a minha linguagem, né, e daí eu me via muito, não obrigada, mas eu me via ocupada de pensar para além do som, né, e do texto, e da produção do som e do texto, né, isso era uma coisa muito nova para mim, né, e então eu estava um pouco nessa que você disse que é o seu fetiche de facilitar a minha vida, né? Então eu simplesmente peguei o texto enfim, usei o efeito de reverse, né? Nessa faixa foi exatamente isso, né? É, a Phoebe falou nessa parte da voz ao contrário, eu fiquei super lembrando do Black Lodge em Twin Peaks. O Twin Peaks é uma referência para mim, o David Lynch é uma referência para mim, e eu tenho muito vício é, em vozes ao contrário, né? Não é algo mais que eu possa seguir usando, porque chega, eu já usei acho que 2 ou 3 vezes. Então, até eu descobrir uma nova forma de usar, acho improvável que eu use de novo, mas está aí e tem realmente um belo tom aí de Twin Peaks, né? É, Alguém mais quer perguntar alguma coisa sobre a peça, comentar alguma coisa? Ia perguntar talvez que uma coisa que você comentou da voz, no último comentou também do seu trabalho de ter a voz e ter o texto, né? Mas aí e escutando assim, eu escutei dois álbuns seus e aí uma coisa que eu vi que é bem recorrente, além da voz e do texto, é o ruído, né?
Então, talvez queria perguntar sobre isso, como que o ruído entra nessa, nessa equação, digamos assim, né? Com a voz e o texto. Porque ele, de certa forma, o ruído, às vezes, até no seu no significado, está relacionado assim, a uma coisa que não comunica ou que atrapalha a comunicação, de certa forma. Então, como que isso se relaciona com o texto? Que até você comentou nesse trabalho específico de que talvez não fosse tão claro, né, para identificar, entender o texto. Então, mais ou menos isso, como que é essa relação assim. Bom, a pergunta que você fez é muito boa eu poderia te responder assim por muitas horas, né? Eu vou tentar focar assim em algumas coisas que eu acho importantes, que é até mesmo nesse trabalho, né, que a gente ouviu, um dos versos do poema, né, uma das falas o ruído é uma linguagem precisa, né? E de fato, eu sou uma apaixonada por ruídos, né? E lido o tempo todo com eles, né? Em termos de evento sonoro, é uma das coisas que mais me interessa, né? É, eu estou alocada numa vertente da música, que é a música experimental, que é a arte sonora, que tende a trabalhar muito é, com ruído, né? É, em seus vários desdobramentos, assim, né? E é interessante quando você fala sobre você falar do um certo comprometimento da compreensão do texto pelo ruído, né? Que você pergunta qual relação isso tem para mim. O texto e a linguagem verbal, ela já é um grande ruído, né? O que a gente consegue comunicar para um outro, para um interlocutor, né? E o que a gente consegue depreender daquilo que é dito para a gente é sempre uma tradução, né? Na medida em que a gente faz o que pode com aquilo que chega para a gente como mensagem, né? E com aquilo que a gente tenta emitir para o outro, né? Mas é uma das, das ações assim de estar vivo mais falhas e mais maravilhosas que existem, né? Porque realmente é algo que não dá certo, né? Mesmo esse texto que vocês acabaram de ouvir, mesmo eu tentando falar de onde é que isso vem, falando da Dona Hara e do trabalho dela, né? É possível que se eu fosse conversar com cada um de vocês sobre esse texto, que cada um me dissesse uma compreensão completamente diferente sobre isso que foi ouvido, né? Então, a fala, o texto, a voz, né, é um baita de um ruído, né? Metafórico e não metafórico, né? É, acho que é isso. Não sei se acho que eu podia até falar muito tempo sobre isso, mas eu acho que te respondi, Lucas. Não, respondeu sim, Dudu. Acho que é bem interessante isso. E porque também tem interesse pela essa questão do ruído, mas eu achei muito interessante essa união que você consegue fazer no seu trabalho do texto e ruído e, de certa forma, isso, não sei explicar, assim, né, mas tem uma coisa diferente ali, assim, nesse sentido, que eu achei interessante, assim, por Uhum. isso a questão. Mas, Eu, assim, adoraria conversar mais contigo e saber o que que você nota que é diferente, assim, mas talvez eu gostaria de chutar que existe uma junção que é muito curiosa, assim, na aproximação entre o que é ruído e o que é dificilmente apreensível no ruído, né? E um texto que comunica. Por mais que ele seja esfacelado de sentido, por mais que ele seja que tenha um sentido meio opaco ali, que não se revela tão claramente, né? A palavra ela sempre carrega uma potência de sentido muito grande, né? Mesmo que ela esteja sozinha ali, né? Seja uma palavra pairando um som, né? Então eu acho uma combinação que para mim é muito atraente, né? O Orlando falou em fetiche, eu tenho muito esse fetiche, assim, de pensar essa estrutura
ruído, fragmento, né? E a voz que tece sentido, que tenta tecer sentido, né? Eu acho uma combinação muito... É tipo arroz com feijão, paçoca com chocolate, sabe assim? É algo muito delicioso para mim, né? É, é isso, né? A Tatiana perguntou, quando você estava manuseando o emaranhado de fita, a performance, você imaginou as palavras sendo embaralhadas como um cut-up? Não, na verdade eu fiquei profundamente incomodada, porque fazia algum tempo já que eu não desfazia, né, uma fita, que era um hábito meu quando eu era criança. Eu gostava de desfazer, enrolar, e obviamente às vezes eu perdi algumas fitas nesse processo. É, Às vezes era legal só pela destruição, e às vezes também tinha um certo esforço de contenção dessa destruição, mas era um brinquedo meu, quando eu era criança, e, bom, eu cresci e as coisas não mudaram muito, porque continua a ser um certo brinquedo meu, mas eu estava muito incomodada, porque essa fita especificamente que eu estava segurando, por alguma razão, a fita magnética ela tem uma espécie de resina, eu acho que é uma cera específica, né, para que ela deslize ali naqueles dois pontos, que são tipo uma almofadinha, né? Ela fica esticada e ela passa ali para essas duas extremidades, e ela tem essa espécie de resina, e essa fita, por alguma razão, ela estava muito pegajosa, assim. Então tem uma hora que, claramente no vídeo, assim, eu faço assim, com a mão aberta, e elas não demoram para cair da minha mão, né? Então eu estava tentando lidar ali com essa sensação tátil da fita, que é uma outra coisa, né? É o, enfim, é um tete a tete ali é um olho no olho, né? Das minhas mãos com algo que eu estou sempre manipulando, que é o toca-fitas, mas que naquela situação era o corpo mesmo do toca-fitas, né? E da fita, e da fita magnética mesmo, né? Mas você me pergunta sobre cut-up, eu sei que isso uma coisa cara, né, importante para você. O cut-up, para mim, é uma noção, o cut-up como uma técnica, né, que a gente, enfim, se for relacionar a artistas, eu acho que os primeiros que vêm na cabeça talvez seja o William Burroughs, e também o que o David Bowie fez, né, em alguns discos, com os textos dele. São talvez os dois artistas que me vêm imediatamente à cabeça, mas o cut-up, não sei se todo mundo sabe, é uma técnica, né, de desconstrução textual, digamos assim, né, onde você propositadamente emaranha ali palavras, frases, né, e aí você reconstrói um texto a partir daquele outro que foi desconstruído, né? E é uma espécie de colagem também nessa medida, né? De fazer um outro a partir daquilo que foi desfeito, né? E essa técnica, durante muito tempo, foi para mim uma referência, ainda é uma referência, mas não foi exatamente algo em que eu estava pensando, sequer algo que eu acho que eu pense tanto, assim, ultimamente, para falar a verdade, assim. Na verdade, ultimamente eu tenho me sentido muito mais preocupada em fazer sentido quando eu falo fazer sentido, eu digo em comunicar. Eu acho que é muito importante hoje em dia que o texto comunique, mas eu não gosto de uma comunicação que seja ah, exatamente por um caminho fácil, assim. Eu realmente gosto de que as palavras te solicitem, né? Então, eu diria que quando eu tento comunicar, aquilo não é tão óbvio, não é tão explícito, mas eu também não acho que não trabalho mais com um tipo de texto que eu já trabalhei, cujo sentido era muito, muito, muito impenetrável e muito opaco, né? Eu acho que hoje em dia isso não me interessa mais tanto, né? Não sei se eu te respondi, Tatiana, mas é, alguém mais? Eu vou, acho que Vitor, você ia falar? Ia falar rapidinho.
Eu gostei pra caramba do trabalho, achei que justamente essa última coisa que você falou, achei uma grande virtude de realmente estar preocupada com uma comunicação, embora não seja essa comunicação plana, assim, né, muito imediata, fácil, sei lá. É, o texto se sobressai, assim, o texto está nítido, assim, né, dentro do procedimento. Acho que é comum a gente, não sei, quem pensa em inventividade nessas fronteiras de palavra e som, ruído e coisa assim, várias vezes eu acho que a gente pensa muito no procedimento, assim, e no próprio ruído, né, de maneira geral, e acaba esbarrando nessa coisa do opaco aí que você falou. E, mas é interessante conseguir bolar um procedimento que não perca a comunicação, é, e que tenha essa virtude também de tipo forçar uma estranheza, mas também conseguir chegar, né? Enfim, acho que vai muito aí por essa última coisa que você falou, achei bem massa. Legal, Vitor. É uma preocupação minha, porque, enfim, acho que as pessoas que estão aqui, que me conhecem, talvez saibam disso, mas acho que é importante falar que eu sou muito, muito interessada e fanática mesmo por música, né, por som, assim. E o que eu faço é música experimental, né? Alguns chamam de arte sonora e isso não está errado, embora eu nem goste tanto do termo arte sonora, né? Acho meio problemático. Mas então é isso que eu faço, né? Mas assim, eu sou muito, muito interessada por muitas formas de música, né? Então assim, eu sei bem o que acontece quando a gente está numa situação. Acho até que eu já brinquei com isso, né, em outros encontros, assim, quando a gente está numa situação de ouvir alguma coisa e a gente ouve um beat. E o que acontece no nosso coração quando o beat aparece, né, quando a parte rítmica ali se entrega e a gente auto, automaticamente clica com aquilo, né? Ou quando a gente ouve um fraseado melódico qualquer e aquilo é tão cantável, é tão bonito que aquilo fala direto, né, a gente, assim, não precisa nem entender o que está falando, né? Então, de alguma forma, e assim, eu sou muito, muito ligada à música pop eletrônica, por exemplo, né? Para mim é uma grande referência. Eu sou totalmente criada dentro do rock, né? Uma grande referência para mim também. Então, eu diria que a minha forma de fazer música experimental e arte sonora, né, é a partir de referências desses outros campos também, né? Então, eu acho que é, de alguma forma eu sempre brinco, sempre estou interessado em fazer com que essas minhas outras referências sonoras vazem para isso que eu faço, né? Então, nunca é difícil demais, eu acho, o que eu faço, né? Nunca é algo que é inaudível Se bem que o inaudível é extremamente, extremamente gostoso também, né? Pode ser também, né? Mas não é exatamente o que eu faço. É, E aí eu queria, se vocês não tiverem mais nenhuma pergunta, né? Eu estava falando sobre a minha relação com o gravador e eu tive que começar para pensar essa minha relação com ele, né? Eu eu, eu, eu tive que começar a pensar sobre essa relação, sobre esse conceito de multiespécie, né? É, que terminou se desdobrando e que no próximo encontro a gente vai falar sobre onde isso foi se desdobrar também. Mas quando eu digo, né, que o gravador é o meu maior interlocutor e que ele é essa minha espécie companheira, né, essa alteridade não humana, né, eu sei que alguns de vocês, embora, bom, tem pessoas que eu não conheço aqui, mas a maior parte de vocês eu conheço, eu acho, e eu sei que vocês têm algum instrumento que é referência, né? Ou algum device que é referência, né? E eu queria perguntar se vocês têm essa relação de entender que esse aparelho ou que esse instrumento
ele é uma extensão de vocês, né? Por exemplo, eu estou vendo, sei lá, Flávia, Luca e Orlando são pessoas que trabalham com guitarra, né? E vocês têm essa impressão? A guitarra é um outro que é o desdobramento de vocês? Vocês querem falar um pouco disso? Até que ponto o instrumento ele é um outro, mas ele é também você de alguma forma, né? Por exemplo, uma coisa que eu percebo muito com as teclas ali do toca-fita, né? É que eu sempre sei, por exemplo, quando o meu toca-fita vai quebrar. Isso é uma coisa muito doida, que você só aprende a notar que vai acontecer quando você tem muita intimidade com aquela superfície, né? Com aquela superfície tátil, né? É como quando você conhece muito bem alguém com quem você convive e você fala, pô, a voz dessa pessoa tá ficando diferente, acho que essa pessoa vai gripar, né? E é exatamente isso que acontece com o aparelho, né? Eu sei exatamente quando uma tecla está ficando frouxa, eu sei que aquilo vai pular na minha cara daqui a pouco, o botão vai saltar, né? Ou eu sei que a rotação da fita está começando a ficar prejudicada e que talvez eu tenha que mandar para o conserto, eu tenho que abrir o gravador e tentar me virar, né? Porque a rotação muda assim um tiquinho, mas aquilo já é o suficiente para a voz do gravador soar diferente, né? Então, vocês têm essa relação? Se alguém se sentir à vontade para comentar um pouco, me interesso por saber sobre isso. Eu posso falar um pouco, porque eu acho que o meu processo não é tão intenso assim, porque eu comecei a gravar com esses aparelhos tradicionais, Philips e de não sei quantas polegadas, e era mais a relação de gravar uma composição, digamos, decomposição de guitarra desconstruída e passar apenas para uma próxima gravação por cima. E naquela época não tinha muito esse problema do, da rotação, os aparelhos eram bons, então eu também não dialogava com essa brincadeira da rotação, porque os aparelhos não eram apropriados para esse tipo de situação. Acho que eu prefiro ouvir os meninos aí que não sei se eles trabalharam com exatamente assim, né? Eu usava mais fita Mas para. eu nem estou perguntando exatamente sobre fita ou toca-fitas, não. Estou perguntando sobre o instrumento de vocês também, assim, qual a relação, É. né? É porque a corda, eu acho que ela difere um pouco da ideia de ser percebida como gravada. Eu acho que tem muita questão do toque do dedo e sentir que como se não tivesse sendo uma gravação específica para o ruído. Eu acho que vem um pouco de fora. Mas Uhum. vamos lá, que eu prefiro ouvir também. Beleza, Flávia. Valeu. Posso falar? Claro. Para mim, eu não tenho muito essa coisa de ser uma extensão do corpo, não. Assim, não nesses termos. Para mim é mais uma coisa que é algo que é sensível aos meus gestos, assim. Tipo, eu consigo transferir energia para aquilo. E só que você sempre perde alguma coisa nessa transferência, assim. Como se eu tivesse uma taxinha, assim, invisível. E o trabalho um pouco é reduzir essa perda ao máximo, assim. Então, como é que eu consigo o máximo de volume com o mínimo de esforço, por exemplo? Se você bater forte numa corda, você não tem som alto. Você tem que bater rápido, sabe? Meio que mapeando como é que eu consigo transferir os meus gestos para o instrumento. Mas não tem essa coisa de extensão do corpo, porque, sei lá, não é assim que eu sou sempre ciente que o negócio é um outro. Eu tenho essa coisa de saber quando vai estragar, do tipo, você toca um acorde e fala, cara, não vibrava aqui semana passada. Aí você vai ver, tá alguma coisa meio fora, assim, você vai futucando a ponte, troca a corda, aí volta a ser.
o que era, mas é mais uma coisa de ter um negócio que ele é sensível aos meus gestos e eu tenho que, de alguma forma, estabelecer essa ponte e ficar achando estratégias para essa comunicação, assim, ser bem-sucedida. Para ter um som, sei lá, mais bonito, mais projeção, mais qualquer coisa que eu esteja procurando, assim. Uhum. Bom, mas você pode não sentir como uma extensão do seu corpo, mas quando você fala em comunicação, eu entendo que você entende que você está em relação ao seu instrumento, né? É, é, é. Uhum. É isso, é um negócio, assim, que tem vida própria, assim, vontade própria. Por É isso, nesse isso, sentido que não é uma tem os seus né? próprios desejos ali. Dá pau Total. quando tá afim, funciona quando tá afim, é um pouco além das minhas vontades, quase. É, é nesse sentido que a Haraway fala que a gente também está em relação, né, com alteridades não humanas, né? E cada vez mais, pela forma como a gente se relaciona, principalmente com eletrônicos e coisas assim, né? Eu não sei se vocês têm esse problema, mas eu, por exemplo, tenho dores nas articulações, não é nem de tocar, assim, mas é de mexer no celular, por exemplo, Sim. né? Eu fico pensando Esse muito, mouse, assim. o mouse dói o pulso, então eu fico pensando muito como é que vão ser os dedos do futuro, assim, né? Eu imagino que talvez a gente desenvolva dedos muito loucos por conta da utilização excessiva de celulares, sei lá, tô pensando, o olho, né, tudo de alguma forma talvez mude, se adapte, Tem uma né, relação muito forte com o cabo também, o cabo, cabo, as, é verdade, as uhum, passagens, né? Então, o que uhum. tange, né, o que se processa. Você Mas diz que tudo que está em relação ali também com a guitarra, é, não só a guitarra, né, o cabo, essas passagens. o cabo é interessante porque o cabo fala, né, o É cabo, um, e O amp cabos também, são né, assim, tipo, tudo, total, a parte, amplificadores. é, E a gente tá tudo menos sozinho, né? A gente tá num quarto sozinho tocando, a gente tá tudo menos sozinho, né? E isso é muito, muito curioso, né? Os cabos são, enfim, né? Talvez não tenha tanto interesse para quem não lida com cabos, né? Mas cabos são aquele parentesco sempre ruim, né? Porque tá sempre trazendo problema na vida, né? A não ser que você tenha muita, muita, muita possibilidade de se doar muito financeiramente aos seus cabos, né? E cabo é sempre um problema. Eu achei É, muito massa, achei muito massa isso que o Orlando falou do, do objeto sensível ao nosso toque, assim, né? Eu acho que a minha percepção vai muito junto com o que ele falou, assim, de não vejo muitos instrumentos como extensão do corpo. Vejo ou sinto mais como isso, essa coisa de ter um objeto em relação e quase como se tivesse uma ânima própria assim do instrumento, assim, um sopro, um violão, um baixo, alguma coisa assim. E é curioso que isso, não sei, quando alguém adquire um pouco de familiaridade com cordas, aí, sei lá, você toca guitarra, mas aí você pega um outro instrumento de corda, pelo menos para mim, pegar um outro instrumento que é desconhecido gera, parece que abre espaços dentro de mim e geralmente é um bom procedimento para compor, assim, né? É uma coisa que traz boas ideias, assim. Então acho que tem essa coisa de ser um objeto sensível que cria uma outra relação, assim, né? Com, com o corpo e que né, não é tanto uma extensão, mas acho que estende o corpo, talvez, né? Aumenta o corpo. uhum. Acho que é isso, né? São percepções diferentes, mas de alguma forma a gente está falando sempre com. A gente está falando sempre desses outros que estão em relação com a gente, e vice-versa, né? E com os quais estamos em relação, né? Acho que é o que interessa aqui, né, pra gente. É, Pra mim, só pra ter um claro. esclarecimento, vejo muito que nem você, assim, de uma relação com o instrumento e com. Eu fiquei pensando nisso da aula, assim, né? Logo no início de essas presenças não humanas e, sei lá, essas junções de uma coisa com outra, que eu. E aí também é uma coisa, sei lá, que faz parte da minha pesquisa atual, assim, mas o próprio som, para mim, é uma dimensão disso também, assim. Então, você
Para mim, a relação com o instrumento, ela é o instrumento e tem uma com objeto e essa objetividade no instrumento, sei lá, mas o próprio som também tem isso, assim. E a própria música, em algum nível, que não é só isso, que é a música, mas ela também é um nível de lidar com objetos e que te objetam em algum nível, sabe? E você está aberto ao que vem do som e o que vem do instrumento nessa. Falando muito confusamente, eu acho, mas para mim ainda tem isso, assim, ainda é mais uma dimensão e a música e tratar com o som e tocar, nesse caso, do instrumento, assim, ainda tem mais essa dimensão de alteridade ou objetividade ou alguma coisa que tá ali em excesso ao que você controla ou que você sei lá, e que você está entrando em contato e tentando formar uma aliança, tentando formar alguma forma de aquilo retroalimentar e ter uma relação construtiva com aquilo. Assim, aquilo não ser só, o cabo não está funcionando, sei lá, ou minha corda não está vibrando tanto assim, mas achar formas da própria dinâmica concreta de como aquilo acontece, você conseguir reagir àquilo também, sabe? Você não ser só uma relação de o instrumento ou o som está impedindo que eu faça o que eu quero fazer, mas como é que o que eu faço pode estar aberto ao que o som está propondo também, sabe? Ou que o instrumento está propondo também. Eu acho que o Orlando falou e a Flávia e tudo mais é bem nesse sentido também de que o instrumento a gente sabe que você responde também ao instrumento, né? Não é só o instrumento que te impede de alguma coisa ou te bloqueia alguma coisa, né? Você tem essa retroalimentação, assim, com essa dimensão concreta de como é que a coisa acontece para além do que você está controlando em algum sentido, sei lá. Como é que é isso? Uhum. Total. E aí você vai percebendo que são linguagens ali que estão em jogo também, né? E eu acho isso que você falou, né? Eu acho que talvez fique ainda mais para mim, né? Mas de uma forma geral, eu acho que o toca-fitas ele dimensiona isso muito bem porque ele grava a sua voz e rebate a sua voz para você, né? Então isso é um estar em relação assim muito visceral, na minha opinião, né? Não sei se vocês têm tanto essa impressão, né? Mas para mim é uma coisa assim muito visceral mesmo, né? Enfim, tem Verônica que está aí também, tem relação com o gravador, não sei se está podendo falar. É, eu vou. Vero, você abriu o gravador, quer falar um pouquinho? Muito rápido, tal vez más que nada mi relación con el grabador, eu sinto que un momento más performático do meu trabalho, na real. Então, tal vez entiendo ele tanto no como una extensión mía, ¿no? Sino más bien como en una dimensión más performática, digamos, donde también esto, que el resto do trabalho depois é con o computador, ¿no? Então, esse momento de sair e gravar e estar escutando, eu considero mais, na real, um pouco desligada do gravador, no sentido de que eu estou ali escutando com meus ouvidos. O gravador está gravando o que eu escuto, então tem uma distância ali. E você fica feliz com a ideia de que o gravador grava aquilo que você escuta? Como é que você pensa sobre isso? Porque isso é uma grande questão para paisagem Sim, sonora, né? Para gravação de campo, enfim. Só uma pergunta sim. provocação, querendo te ouvir falar um pouco sobre isso. Eu acho, claro, que tem uma distância entre o que eu escuto e o que o gravador grava, mas também eu acho que essa escuta minha, de algum jeito, fica presente na gravação. Sei lá, Uhum. como se essa atenção minha, nesse momento em que estou lá em silêncio e escutando, eu acho que isso
se transmite en la grabación también. No sé cómo. Una cuestión medio mágica, mas eu acho que está presente isso. Sobretudo depois quando você possivelmente edita esse som, né? Eu imagino. Sim, Uhum. sim. E sempre passa pelos softwares, né? Onde a gente não está conseguindo tirar toda aquela origem de sensação de pureza. Então, acho que já tem todo um processo aí, editagem. Não, pureza não. Pureza a gente não gosta, a gente não trabalha com pureza. É. O É porque eu negócio é penso que o ruído instrumento e. de corda ele tem um pouco isso, inclusive muito do peculiar e da coordenação. Eu tenho uma Uhum. dificuldade com a minha mão esquerda, é bem diferente da outra. Então, e tem umas relações peculiares também que a gente pode estar colocando isso em cada um de nós, né? Uhum. Alguém quer falar mais um pouquinho? Eu sigo. Não, só uma pergunta com relação à tua relação mesmo com gravadores, se dessa coisa que o Lucas, quem que falou? Acho que foi o Lucas que falou que você respondeu, o instrumento ele responde também, ele te joga algo. Foi o Luca. Isso. No caso do gravador, assim, especificamente, como é que você lida com isso, assim? Como que ele responde? Ele responde com uma resposta de frequência, tipo, ele só tem médio, não tem grave, tem agudo, ou ele distorce, ele fica mais lento. O que que ele joga no teu colo para você ter que lidar, assim? O cada Ele gravador joga. é um. Cada gravador é um universo, né? Cada gravador vai reproduzir de uma forma, né? Cada gravador vai trazer um som do seu cansaço, né? Porque hoje em dia, por exemplo, eu só lido com gravadores muito antigos, né? Com toca-fitas muito antigos, né? Os que eu uso mais, um é da década de 70, é um Panasonic da década de 80, do final da década de 70, na verdade, e um outro do início da década de 90, né? Então, cada um deles é uma loucura própria, é um universo próprio, né? E, curiosamente, o mais antigo, ele é muito mais robusto e ele tem um som altíssimo, né? Uma vez eu esqueci enfim, eu esqueci um adaptador necessário para plugar ele na minha mesa de som, para expandir o som dele, e eu estava, enfim, em São Paulo, ninguém tinha um adaptador, era um P2, P10, enfim. E aí eu falei, caramba, eu vou ter que tocar com o som dele, soando na sala. Essa foi uma das coisas mais loucas que eu fiz, acho que quem trabalha com som aqui pode imaginar o que é numa performance, numa sala onde muita coisa vai soar, você lidar com um som que está sendo gerado a partir do próprio instrumento e não amplificado, né? Isso é uma coisa muito louca, não é algo normal, né? E aí eu fiquei muito nervosa porque no dia eu estava tocando com a Natália Francischini e ela estava nada mais nada menos com uma guitarra, e quem conhece o trabalho dela sabe que é um som muito poderoso, ela lida com pedais muito sujos, né, que sujam muito o som da guitarra, e além disso ela trabalha com objetos que ela vai ali de alguma forma passando pela guitarra e tem sons muito metálicos e muito ruidosos e tudo mais. E esse som do gravador conseguiu se sobressair ao amp de guitarra, né, com ela tocando. Então, assim, você se pergunta como é que isso foi feito, né, ali na década de 70 de uma forma tão robusta, a ponto de eu, em 2020 e tanto, estar conseguindo fazer isso, ter um som que toma conta ali da sala, né? É impressionante esse falante desse gravador, né, desse toca-fita. Mas a sua pergunta foi o que eu faço com o som que o gravador me devolve. É muito complexo isso, né? Porque, em tese, ele devolve a minha voz, que é uma outra, não é mais a minha voz, né? Porque ela está completamente modificada ali, de alguma forma, né? Seja pelos ruídos que a rotação da própria fita gera, seja ah, pelo fato de eu estar ouvindo a minha própria voz soando de um outro lugar que não a minha estrutura aqui do meu rosto, né?
Então, essa duplicação da voz é uma coisa que já é bem assustadora, assim, né? E tem também uma certa dimensão até analítica, eu diria, né? Que é um pouco esse efeito de você colocar a sua voz para um outro, né? E conseguir se ouvir, né? E o gravador faz isso, e ele faz isso registrando o que você disse, de forma que você pode voltar e ouvir de novo. Quando eu falo de dimensão analítica, eu estou falando de uma sessão de análise mesmo, estou falando de psicanálise, né? Que é bem interessante isso, né? Quando você fala ali no momento da análise, as coisas se perdem um pouco, podem ser perdidas, né? A pessoa que está sendo o seu analista, ela é um outro que vai te ouvir ou não vai te ouvir, vai selecionar o que você vai ouvir. O gravador, em tese, ele registra tal como foi dito, né? Mas ainda assim é uma outra voz, que não é aquela do momento da fala, né? E, obviamente, tecnicamente, não sei se você, de repente, tem mais interesse nisso, é um grande problema, né? Lidar aí com um som de toca-fitas, né? Porque, enfim, ainda mais texto, né? Porque normalmente eu gravo sempre voz no meus toca-fitas, né? Eu não me lembro de alguma situação em que eu gravei alguma coisa que não era voz, para o meu trabalho, né? É, e, e é muito difícil, né? Às vezes você fica ali pelejando, é isso que Verônica falou e que a Flávia falou, né? De você trabalhar depois a gravação no editor de som, né? Como é que você faz para que você não perca a característica daquilo que você gravou? Então, uma voz que está passando pelo gravador e que você quer que soe assim, porque é o tipo de material com o qual você trabalha, mas ao mesmo tempo, poxa, eu preciso fazer com que as pessoas entendam o texto, né? Então, até que ponto eu vou intervir nessa gravação que eu tenho no meu editor de som daquilo que eu acabei de trabalhar, né? É um problema, mas não sei, assim, acho que para te explicar, eu teria que ligar tudo do seu lado, te mostrar o que é que eu faço, o que é que eu não faço. A gente pode fazer isso algum dia. Não, mas super É, respondeu, assim, também, sanou minha legal. curiosidade um pouco, assim. Alguém quer comentar? Vou seguir, caramba, são 8h18, que loucura. É, passa muito rápido, né? Então, antes da gente começar a ver enfim, de alguma forma conversar, né? Então, é esse gravador que eu falo que é a extensão dos meus dedos quando eu toco, né? E eu gravo uma nova música, uma nova faixa, ou que eu performo ao vivo, né? E é ele que eu estou pensando como essa minha espécie companheira, né? No dizer da Dona Haraway, né? As espécies companheiras é o que ela pensa, né? E aí eu preparei todo um trecho aqui para falar historicamente sobre, enfim, o que é um toca-fitas, né? O que é uma fita magnética, o que são as cassetes, mas eu não sei se é bacana eu entrar nisso agora, né? Porque, enfim, a gente está com pouco tempo. Então, o que eu queria que ficasse desse encontro é que eu entendo o meu toca-fitas como um objeto vivo, né? Que é uma espécie de indivíduo, uma espécie não, um indivíduo que possui uma forma própria, né, de estar no mundo. E os seus modos de existência, os modos de existência, os seus modos de existência próprios, né, de onde eu posso perceber, né, passam pela importância do registro, ou seja, da gravação, né, e no caso do gravador, de tornar vivo novamente aquilo que não está mais ali, né, que é a ação de gravar a voz, né, ou de gravar o ruído, de gravar o som que já foi, né, e é muito interessante porque nesse sentido uma gravação a gravação é uma ação de criar semi-eternidades, assim, né? É muito curioso, porque uma fita, quando, enfim, essa versão, né, sobre a qual eu estou falando, que é a fita cassete, né, foi criada, se estimava cerca de 20, 30 anos para uma vida saudável dela, né? O que é muito pouco, né? Porque, na verdade, a gente tem fitas, todo mundo aqui que
se tiver fita, deve ter fita que vive há mais de 20, 30 anos, né? A fita mais antiga que eu tenho, acho até que tá aqui. Não, só tá a caixa dela aqui. Mas é uma. Não. Não é essa, mas é a mesma marca e é da mesma época. Mas é uma que eu usei numa faixa específica, no meu segundo disco. Ela é uma fita do início dos anos 80, né? Então, ou seja, ela já tem mais de 40 anos, né? Então, ela já ultrapassa aí essa expectativa de vida de 20, 30 anos, né? E porque, de fato, né, a saúde, digamos assim, da fita vai depender muito da forma como a gente comporta, né, como a gente mantém essa fita magnética, né? É muito normal elas mofarem, e eu só entendi isso melhor, por exemplo, quando você abre uma fita, né, e começa a fazer isso que eu mostro no vídeo, né, que é desenrolar, e você percebe essa viscosidade, essa cera que tem ali, e você percebe, caramba, é isso que mofa, né? Que uma resina, é um óleo, é uma cera, né, uma lubrificação ali da fita, né? É, e peraí que eu me perdi. Então, é isso, né? Enfim, ia falar. Eu posso disponibilizar para vocês, talvez, esse texto, onde eu falo da fita, enfim, de um ponto de vista um pouco mais histórico, digamos assim. Mas não é o ponto aqui que eu quero trabalhar, né? O que eu quero pensar é essa proposta, né? De a partir da Haro e a partir das espécies companheiras, né? Do ponto de vista histórico, interessa muito pouco o que é uma fita. Eu tinha pensado nisso porque muitas vezes eu falo por aí e é muito comum ter gente me ouvindo, né, nos lugares onde eu falo, que tem, assim, a gente de 20 e pouquinhos anos, sabe? E a pessoa nunca pegou numa fita. Assim, acho que não tem ninguém dessa idade aqui. Tem alguém... Luca, quantos anos você tem? Mas você já pegou mil fitas, eu imagino. Luca talvez seja um mais jovem, não sei, 26, e ele ri. Poxa, a Phoebe tem 24, mas já pegou em fita. Pois é, mas assim, tem gente que nunca pegou em fita, né? E aí foi muito curioso, eu estava em Vitória alguns meses atrás, estava fazendo um workshop e falando sobre fita, e eu levei todo o meu equipamento, assim, né, para falar sobre ele, para mostrar como eu operava as coisas, assim. E aí veio uma menina muito, muito curiosa, e ela falou assim, eu posso pegar, né? Só que a fita sobre a qual eu estava falando, ela estava dentro do meu porta-estúdio, que é aquele Portable Studio, né, da Tascam, que é o que te permite gravar 4 canais numa fita cassete, né? E aí eu estava mostrando aquilo, aí ela falou, posso pegar? Eu falei, pega. Só que ela não sabia tirar aquilo de dentro e estava aberto. A portinhola do porta-estúdio estava aberta, mas ela não sabia como interagir com aquilo. Então foi um momento para mim muito único, muito, muito especial, assim, porque eu percebi ali flagrantemente um gap temporal incrível, né? É, e é muito curioso isso, né? E aí uma das pessoas perguntou assim, eu via sempre o meu avô colocando durex nas extremidades da fita, por que que ele fazia isso, né? Então, aí eu falei assim, você está se referindo a, enfim, é uma pequena tarja que você, depois que você quebra, depois que você tira, né, a fita, você não consegue mais gravar por cima, né? E aí, se você resolve gravar por cima dela, você coloca um durex que faz às vezes essa tarja que foi quebrada, né? E aí você consegue gravar de novo, né? Enfim, são mil coisas que aparecem e que é muito bom quando você tem muita relação com um equipamento, e você percebe que aquilo ali, enfim, é completamente novo para as pessoas
estão, para quem você está apresentando aqui, né? Enfim. A Luca fala, mas só peguei em fita depois de entrar na música experimental. Então é um lugar bem diferente. Sim, mas você opera com fita, Luca? Tipo, você vai saber colocar no toca-fita, É, jogar para trás, jogar para frente, gravar. sim, sim. Mas é muito mais porque eu aprendi do que por ser um objeto culturalmente disponível ali numa coisa cotidiana, sabe? Como já Uhum, Não. Acho que é o caso, teu uhum. caso também, Gabriela, que imagine que você começou ouvindo música com fita, talvez. Então, eu falo muito sobre isso, é muito importante para a minha pesquisa, eu não pude falar disso agora, mas tem um texto que eu acho que está na nossa pasta, onde eu falo sobre isso, né, que o meu interesse por fitas e gravação de voz começou a partir da minha relação com a minha avó, né, porque minha avó também era escritora, também era poeta, e minha avó tinha um hábito muito curioso, que era de gravar ela lendo, porque ela precisava se ouvir para ter a dimensão daquele texto, né, para ela. E aí eu me lembro que a primeira vez que eu mexi num toca-fitas, né, ela me sentou no colo dela e aí ela ficou me mostrando como é que aquilo funcionava, né? E eu devia ter assim uns 4 anos por aí, né? E aí depois foi um terror ela ter aberto essa porta, porque eu era uma criança devia ser muito sem limite, porque eu simplesmente pegava as fitas dela e eu começava a gravar coisas minhas por cima, né? Mas isso é muito interessante, até como resultado mesmo, né? Porque, para mim, essas fitas, elas já são um material de composição, digamos, né? Porque esse é um procedimento que eu uso muito, né? Usar fitas pré-gravadas e gravar por cima delas, né? E fazer com que o que está por baixo da minha gravação, ou seja, aquela gravação original que está ali na fita, que ela ressoe junto, intercalado àquilo que eu estou gravando, né? Eu faço muito isso. Há um tempo atrás eu fazia muito isso ao vivo, hoje em dia eu faço isso nas gravações, quando eu estou gravando, né? Então, não sei se deu para entender, se não deu para entender, se me pergunta que eu explico de novo. Mas é como se você tivesse um certo respeito por aquilo que está previamente gravado ali na fita, né? Então você grava por cima, né? Você se impõe ali naquela mídia, mas de alguma forma você coexiste, né? Você faz coexistir a sua gravação e aquela gravação que já está ali, né? É, E aí talvez a gente possa fechar esse assunto. Phoebe, a gente tem 1 minuto para acabar. Tá, obrigada. Ela subiu Donna Haraway e Anna Tsing. Valeu. Depois eu vou subir algumas coisas também e a gente comunica para vocês por e-mail ou no próximo encontro. Tem como a gente ouvir alguma coisinha? Uma faixa de 3 minutos? Ou, Acho que ou dá tá todo sim. mundo. Acho que dá sim. Dá, gente? Se for Senão, só isso, dá. tá. 3 minutinhos e aí a gente encerra. Deixa eu ver se eu tô com o link pronto aqui. Então, eu vou catar o link aqui, mas eu vou falar rapidinho, que é uma faixa que eu fiz a partir de uma gravação. É uma faixa do meu segundo disco, o Caos com Nome, que foi lançado pela Seminal Records. Está fazendo 5 anos o lançamento disso. Hoje eu descobri isso. É, E essa faixa, ela foi feita a partir de uma fita, que para mim é muito, muito importante, que eu descobri por acaso numa loja dessas do centro. Eu vi uma fita misteriosa que estava escrito assim, Eva e Marta. E aí, quando eu coloquei aquilo para ouvir, era uma entrevista entre duas mulheres, eu não sei qual é o contexto, mas elas falam sobre tudo, sobre vida pessoal, sobre política, E eu devorei essa fita inteira, tem 1 hora gravada, e eu peguei um micro fragmento dessa entrevista e eu coloco para tocar nessa faixa, e eu gravei por cima, quer dizer, eu fiz uma gravação da gravação, para não gravar por cima dessa fita que eu descobri, né? E aí, por cima dessa gravação da gravação, eu coloquei um texto que é da Adília Lopes, a poeta portuguesa, e então a faixa se chama Adília, Eva e Marta, né? Que são as 3 mulheres aí presentes na gravação, né?
É, e aí eu vou colocar aqui para a gente ouvir uma faixa curta. Quem puder ficar, fica. Quem não puder, eu entendo. Mas gostaria que ficasse. É, tá aqui o link. Vou dar play aqui e a gente volta quando acabar, tá? Até já. Acabou aqui para mim, gente. E acredito que para vocês também. E é isso, né? Acho que deve ter dado para ouvir ali, porque são duas qualidades de fita bem diferentes, né? Aqui por onde está saindo a minha voz, tem o sampler também, que é o que multiplica ali a voz por duas, três, quatro vozes, e tem a gravação delas, que é bem mais abafada, né? Uma BASF muito antiga, da década de 80. E aí, numa hora, ela fala assim: Você sabe guardar segredo? É super esquisito, porque elas estão tendo uma conversa mais política. E aí, uma hora, ela fala: Você sabe guardar segredo? E a outra fala assim: Se alguém me disser alguma coisa, me disser um segredo, eu guardo. Né? E aquilo me pareceu a coisa mais inusitada do mundo, assim, porque eu já estava invadindo ali aquela conversa das duas, que eu não sei o contexto, e as duas ainda começam a falar de segredos, né? Enfim, eu podia ficar mais tempo aqui falando da faixa, conversando com vocês, mas acho que a gente tem que ir, né, Phoebe? Infelizmente. Então vamos lá. Alguém quer falar alguma coisa? A gente encerra por aqui. No próximo encontro é o último encontro, né? E a gente vai seguir com as espécies companheiras e a gente vai falar de plantas e monstera, especificamente monstera, que é aquela costela de Adão, né? É, é isso. Então, espero vocês na próxima terça. Um beijo, obrigada por virem e até. Tchau, Obrigado. tchau. Não deixem de vir semana que vem. Beijo. Beijo, tchau, tchau. Obrigada, Cláudia, Ana, Gabi. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Tchau, tchau.